Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Bom, meus irmãos, não sou dono da verdade e não quero que ninguém me siga, mas analisem as Escrituras, peça direção para o nosso Pai. Segundo eu ouço, que todos estão adorando o evangelho carnal. Quer dizer, apenas 1, 2 ou 3 estão adorando em espírito, e o resto dos irmãos estão na carne. Mas segundo está escrito, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, que renunciaram os desejos carnais, as coisas materiais, as práticas religiosas, e nasceram como uma criança da água e do Espírito. Mas como eu vou saber se o irmão está andando dessa forma? Apenas o nosso Pai Celestial sabe o seu deitar e o seu levantar. Examina-te a ti mesmo. Vamos lá, meus irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 8 e 9. O Messias disse: a ninguém na terra chame pai. Ele está falando algo espiritual, ou não o pai carnal. Porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Se o Messias está dizendo que só temos um Pai, foi porque o Pai criou a todos, e todos nós somos irmãos. Ele veio resgatar a todos os irmãos que estavam sendo enganados por Jeová, o pai da mentira, que estava se passando pelo Pai Celestial. João capítulo 1 e versículo 11. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, seus irmãos. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos do Pai. Quer dizer, aqueles que creram, o Pai os adotou, pois eles eram bastardos, filhos de um pai que não era pai, mas sim um falsário, se passando pelo Pai verdadeiro. Agora, eu pergunto, por que estão dizendo ser filhos do Pai e ao mesmo tempo os filhos de Jeová e seus filhos praticantes da mentira? Pode andar à luz com as trevas? E qual é a comunhão entre o Messias e Belial? Enquanto o Messias e os profetas advertem seriamente sobre chamar os demônios de pai ou criador, pois nesses últimos dias ainda pessoas estão pronunciando que um demônio criou ou formou toda a terra, as maravilhas, os corpos, templo do Pai. Nós somos o templo do Pai, Ele habita em todo o nosso corpo, na nossa mente. Portanto, luz e trevas não existem comunhão. As Escrituras dizem que o Messias ressuscitou e que subiu com seu corpo ao templo do Espírito Santo, do Pai vivo, com seu infinito poder, que opera em todos, tanto querer como realizar. João capítulo 2 e versículo 19.
Disse o Messias: destruam esse templo de pedra, eu o levantarei em 3 dias. Mas o templo que ele falava era o seu corpo, que o Pai Celeste o levantaria, pelo seu eterno poder infinito entre os mortos, um corpo incorruptível, imortal, eterno, pelo poder do eterno, nosso Pai. Lucas, capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe o Messias: quem fez o exterior, não fez também o interior? O Messias estava dizendo aos fariseus, os líderes religiosos: quem fez o exterior, pele, carne, olho, ouvido, a língua, também não fez o interior do homem? Os órgãos, o cérebro? Não conhece a mente de vocês, os vossos pensamentos? Portanto, nosso Pai Celestial fez o exterior e o interior. Quando o Messias vem, ele expulsa os demônios dos corpos das pessoas, como dizendo assim: sai dessa casa, pois esta casa é de meu Pai e não lhes pertence, pois foi o meu Pai que as fez, exterior e interior. E qual é a casa que os demônios estão hoje? Apocalipse 3 e 9. E por que o nosso Pai está mandando sair dessa casa? Porque a luz e as trevas não habitam junto. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, não tem metade do corpo que é do Pai e a outra metade de Jeová. Não existe comunhão com a luz e com as trevas, com o templo de pedra e o nosso corpo. Assim como o homem é zeloso, ciumento pela sua mulher, assim também o nosso Pai é zeloso pelo corpo, que é o nosso santuário, o templo do Espírito Santo, sem mácula, sem mancha. Nunca lestes em João 2,17? O zelo pela tua casa me consumirá? Portanto, meus irmãos, não pode andar à luz com as trevas. Não tem metade do corpo do Pai e metade do corpo de Jeová. E que essa mensagem fica nessa noite com os irmãos, que os irmãos possam meditar nessa mensagem, nessa palavra. Eu não sou o dono da verdade, não segue a mim, segue ao nosso Messias. Peça direção ao nosso Pai, peça direção ao nosso Messias. Se tem alguma dúvida, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai em oculto, e Ele há de revelar a ti. Que a paz do nosso Messias e a paz do nosso Pai Celestial esteja com todos nós. Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. Bom, meus irmãos, eu não sou o dono da verdade, não sigo a homens, sigo o nosso Pai Celestial, o nosso Messias homem. Eu não quero que ninguém me siga, meus irmãos, mas analisem as Escrituras. Mateus capítulo 6 e versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo, isto é, a luz que ilumina todo o seu corpo, exterior e interior. Assim como os olhos de uma criança, sem maldade, sem adultério, sem cobiça, sem ódio, sem avareza, sem idolatria, sem práticas religiosas, então todo o seu corpo terá luz.
Mas se os seus olhos forem maus, com toda a ganância, mentira, ódio, ciúmes, avareza, todas as práticas repugnantes, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Quer dizer, todas essas práticas repugnantes, pois o nosso Pai não divide o seu corpo, o templo do Espírito Santo, que somos nós, com as trevas. Portanto, não tem metade do corpo que o Pai habita, é a outra metade que pertence a Jeová. Ninguém pode andar com dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir o Pai e o demônio, isto é, andar com um e com o outro, pois não há comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, meus irmãos, o nosso Pai não habita em trevas, Ele habita no nosso corpo, na nossa mente. Não tem metade de um e do outro. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. Vamos lá, meus irmãos. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade, do amor ao Pai e do amor ao próximo. O Pai foi manifestado, revelado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória, quer dizer, na benevolência, na bondade. O Pai estava no corpo do Messias. Ele habita no corpo, no nosso corpo, em todas as partes do nosso corpo. Ele estava realizando a obra através do Messias, pelo corpo do Messias. Colossenses capítulo 3 e versículo 15. Ele, o Messias, é a imagem do Pai invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis que você vê, que você olha, e as invisíveis que você não vê, mas você tem que crer, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Pois o Pai também criou o anjo que se rebelou. Ele é a cabeça do corpo, que as pessoas, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, seja completo, pois foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, toda a divindade, pois o Pai ungiu o seu Filho com todo o conhecimento, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado
no madeiro. Segundo Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos nós de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Pai, isto é, na obediência do Pai. Então não pode ter trevas, porque é santuário do Pai. O Pai habita no nosso corpo, na nossa mente, em toda parte do nosso corpo. Não tem metade do Pai e metade de Jeová. Efésios capítulo 1, versículo 22. O Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para as pessoas, que é seu corpo. Assim como ele é também, seremos, ou como o veremos. Quer dizer, nosso corpo será transformado, será um corpo imortal, incorruptível, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em qualquer circunstância. Isto é, preenche todo o nosso corpo. Portanto, meu irmão, não tem uma metade do Pai e uma metade de Jeová. Não há comunhão, a luz com as trevas. Efésios capítulo 4 e versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, todas as partes do corpo, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios capítulo 5 e versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Se nós somos membros, não pode existir trevas. Não tem como caminhar lado a lado as trevas com a luz. Nós somos o santuário do nosso Pai. Nós temos que ter luz exterior e interior, para que as pessoas vejam as nossas obras e glorificam o Pai. E que essa mensagem, meus irmãos, fica nessa noite, que vocês possam a meditar nessas palavras. Não sou o dono da verdade, meus irmãos. Não sigo o homem, eu sigo o nosso Pai, o nosso Messias em espírito. E que a paz esteja com todos nós.